Amém. Boa noite, irmãos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente vai ler do versículo 17 ao 34. 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Então, vamos estar fazendo essa leitura responsivamente. Eu leio o versículo 1 e a igreja lê os versículos 4. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvou porquanto vos ajunteis, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Se sorte que quando vos ajuntaram no lar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. É assim que um tem fome e o outro embriaga-se. Não tereis porventura partido com vós, fazer isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas todos somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, condená-las-eis quando for. Amém. Vamos estar orando mais uma vez. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso e Maravilhoso, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, para junto, ó Deus, estarmos louvando, adorando o teu santo nome. Para que juntos, ó Deus, como irmãos em Cristo, ó Deus, estar celebrando, Senhor Deus, a ceia, a sua ceia, Senhor. Que possamos estar, ó Deus, refletindo, ó Deus, sobre todo o seu sacrifício, ó Deus, para salvar cada um de nós que está aqui presente, ó Deus. Esteja conosco, esteja com a mensagem que será pregada. Não deixe que eu venha falar nada de mim mesmo, mas possa ser usado por ti. Essa oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, está escrevendo à igreja de Corinto para corrigir diversas falhas que aconteciam dentro da igreja. Quando a gente estuda, às vezes, a igreja primitiva, muitas vezes a gente tem uma visão romântica da igreja primitiva. É só que a igreja primitiva tem grandes exemplos para a gente. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a igreja primitiva também tinha muita confusão, também tinha muitos problemas, também tinha muitas heresias. Como tem hoje, que acontece por aí em vários locais, aqui graças a Deus não, em vários locais tem esses problemas. E Paulo está aqui exortando a igreja. E no momento de ceia do Senhor, muitas pessoas estavam participando da ceia automaticamente. Estavam participando da ceia de qualquer jeito, de qualquer forma. Uma coisa que a gente faz sempre, a gente está sempre fazendo, nós vamos ter a tendência de fazer aquilo de uma maneira sem refletir muito e sem pensar. A gente já faz mecanicamente. Isso vinha acontecendo. As pessoas não estavam realmente valorizando a ceia do Senhor e não estavam entendendo o que eles estavam participando.
A ceia do Senhor não tem nada mágico aqui. O pão que a gente vai, daqui a pouco, estar utilizando, ele vai continuar sendo pão. O vinho que a gente vai estar tomando, suco de uva, ele vai continuar sendo suco de uva. O fato de eu participar também da ceia do Senhor não vai me trazer alguma coisa, ou fazer que de repente seja curado de alguma doença, ou coisa desse tipo. Mas a ceia do Senhor é o momento que a gente está, para a gente estar lembrando, para que a nossa memória venha aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Assim é para a gente estar lembrando todo o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo naquela cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então é um momento muito importante que a igreja está vivendo. Então a ceia do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. E a ceia do Senhor tem uma outra coisa, um aspecto também que eu acho muito importante, que às vezes a gente não pensa muito. Vamos estar repetindo o versículo 28, que a irmã coloca, vamos todos ler juntos? Todos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A ceia é um momento também que nós estamos participando, é um momento para a gente estar refletindo sobre nossas vidas. É um momento para a gente estar refletindo se realmente eu tenho valorizado o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. É o momento em que eu tenho que ver aquilo que eu estou errando, aquilo que eu tenho pecado, e aí sim eu vou ver o meu erro e eu vou me corrigir. Então assim é o momento que a gente precisa estar refletindo sobre nossa vida. E aqui ele fala o seguinte: examine um homem, pois, a si mesmo. Aqui não está falando, examine, pois, o seu irmão que está do lado. Aqui não está falando, examine os irmãos da igreja. É você que tem que examinar a si mesmo. É entre você e Deus. Então esse é o momento de eu estar refletindo sobre a minha vida. E a gente vê no texto que diz que você não pode tomar da ceia do Senhor se você realmente indignamente, quer dizer, se você não está bem, se você não está buscando fazer a vontade de Deus. Então esse é o momento que a gente precisa estar refletindo sobre nossas vidas. E nós muitas vezes, amados, todos nós, todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda pessoa, nós temos a tendência, muitas vezes, de olhar mais o erro das pessoas que estão ao nosso lado do que a nós mesmos. A gente tem muito mais facilidade em ver o defeito do outro, em ver o pecado do outro, do que às vezes ver o nosso próprio pecado e de ver a nossa própria falha. E por esse motivo que muitas vezes nós estamos doentes, por esse motivo nós muitas vezes estamos fracos, como assim diz o texto. Porque a gente está muito preocupado com aquilo que o outro faz e muitas vezes nós estamos vendo o que a gente está fazendo. E a gente precisa ser autocrítico por nós mesmos. Nós precisamos nos avaliar, ver como está sendo a minha vida. Eu tenho que ser um cristão autêntico. Eu tenho que examinar a minha vida e ver se eu tenho a minha vida realmente exata, autenticidade para as pessoas. Se eu estou sendo um cristão autêntico, se eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Se eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja e uma outra pessoa no meu trabalho. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja e ser uma outra pessoa aqui em Professor Souza. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todos os locais. Porque eu sou a igreja de Cristo e aonde eu estiver, eu sou a igreja. E as pessoas precisam ver na minha vida, as pessoas precisam ver na vida de cada um de irmão, o Evangelho de Cristo refletir. Nós precisamos testemunhar. E para que eu possa testemunhar, eu tenho que realmente viver o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos realmente estar examinando, irmão, mais ou menos. Mas ao ver alguma falha, ao ver alguma coisa que eu não estou fazendo que não condiz com a palavra de Deus, eu tenho que agora me consertar. Não, nunca mais vou participar da ceia porque eu estou fazendo algo de errado. Nunca mais vou participar da ceia porque eu briguei com o diácono Sebastião. Não, eu tenho que ver o que aconteceu e eu tenho que consertar a minha vida. Esse é o objetivo, né? Para que eu tenho feito de errado? E ao ver o que eu faço de errado, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na minha vida e aí vai haver mudança, e aí vai haver transformação. Para isso nós precisamos ser autênticos, nós precisamos viver o verdadeiro princípio do Evangelho. A minha conduta nos meios sociais onde eu convivo tem que ser a mesma. Tem que ser uma pessoa, eu vivo que as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para o pastor Robson e ver que ali está o servo de Deus. Eu não posso participar da ceia do Senhor se durante o meu dia a dia, se lá no meu trabalho, se nos locais onde eu frequento, eu não estou condizente como servo de Deus. Então, como eu estou agindo?
Já viu um corinho tipo, a gente cantava quando era criança, né? Cuidado um pouquinho do que fala, cuidado de onde pisa, o Salvador do céu estava olhando para você. Você lembra desse corinho? Que não sabe. Esse corinho, esse canto é uma realidade. Nós precisamos ver o que a gente tem que falar. A minha palavra tem proferido palavras que vem do Senhor. A minha boca tem proferido palavras que tem abençoado o irmão. Como tem sido o meu linguajar? O que eu tenho falado? Qual tipo de brincadeiras eu tenho usado? Aonde eu estou? Eu tenho que sempre pensar: será que Deus estaria aqui nesse lugar? Quando eu saio para algum lugar, eu tenho que pensar: Jesus está se agradando de eu estar presente nesse lugar aqui que eu estou? Jesus está agradando das palavras que eu estou usando? Eu tenho que sempre pensar dessa forma. E se eu ver que eu estou agradando a Jesus, então eu não deveria estar naquele lugar. Nós precisamos ter essa procedência, irmão. Nós precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver esse Evangelho. E a nossa conduta é muito importante. Eu não posso ser uma pessoa na igreja, aí vem no domingo, boto meu terninho, boto uma calça social, venho aqui pregar, sou pastor, e durante a semana eu não vou agir de forma cristã. Eu não vou extrair o amor de Cristo. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que viver realmente aquilo que eu prego. Aonde eu estiver, as pessoas têm que olhar para mim e têm que ver: ali vai o servo de Deus. Para que eu possa participar da ceia, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu preciso ver como está meu relacionamento com Deus, como está a minha dedicação a Deus. O reino de Deus é a coisa mais importante da minha vida, ou o reino de Deus está em segundo plano, terceiro plano? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha intimidade com o Cristo? Quanto tempo do meu dia eu tiro para estar orando? Quanto tempo do dia eu tiro para estar estudando a palavra de Deus? Quanto tempo do meu dia eu tiro para estar servindo ao Senhor? Eu tenho que ter essa comunhão com Deus. Eu só tenho intimidade com alguém quando eu convivo com alguém, quando eu converso com alguém, quando eu me relaciono com alguém. E nós, como servos de Deus, a gente precisa se relacionar com Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. E para conhecer esse Deus, eu preciso ter uma vida dedicada à sua palavra. Eu preciso ter uma vida dedicada à oração. Eu não posso ser uma pessoa que quando vem na igreja, ora. Que quando vem na igreja, lê a Bíblia. Eu tenho que fazer isso todos os dias. A minha mente tem que estar voltada para as coisas de Deus. A minha mente tem que estar sempre voltada para Deus. E aonde eu estiver, eu tenho que estar deixando o Espírito Santo de Deus agir em minha vida. Eu preciso amar realmente esse Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós também temos que viver bem com o nosso próximo. Como eu posso ser um cristão verdadeiro se eu não me preocupo com as pessoas que estão ao meu redor? A Bíblia diz que eu tenho que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Como eu posso ser um cristão verdadeiro se eu só me preocupo comigo mesmo? Como eu posso ser um cristão verdadeiro? Como eu posso ter comunhão com Deus? Que a única pessoa que eu me preocupo nessa vida sou eu mesmo. Eu tenho que me preocupar com as pessoas. Eu tenho que procurar ajudar as pessoas. Eu tenho que procurar ajudar cada pessoa dentro do que é aquilo que Deus permitir. Para que eu possa ser um cristão verdadeiro, eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com o meu irmão. Então eu tenho que muitas vezes procurar entender o meu irmão. E às vezes é difícil entender as pessoas. Tem pessoas que às vezes dão uma raiva, tem pessoas que irritam a gente, né? De vez em quando aparece uma pessoa que vem para querer deixar a gente incomodar. Né? Tem que estar quietinho, está lá no trabalho, como diz o pessoal mais jovem, está de boa, né? Está tudo tranquilo. Aí aparece alguém que vem, parece para te atentar. Mas foi o inimigo que manda lá para ver como é que você está, para testar a sua paciência. Né? Fruto do Espírito, né, irmão? Qual o fruto do Espírito? A gente tem que ter mansidão, testar mansidão. Vem a pessoa revoltada, brava, e você tem que se segurar. Então a gente precisa ser assim, a gente precisa, mesmo com a dificuldade, a gente precisa entender o outro. O pastor Augusto não estava aqui na igreja, não sei quem lembra dele, mas ele tinha uma fase, ele dizia que cada um tem sua esquisitice, né? E às vezes a gente só vê a coisa dos outros, mas a gente esquece também, todo mundo aqui tem uma coisa, ele tem alguma coisa
esquisita, faz uma coisa de esquisito. A gente não precisa entender o outro. E às vezes entender o outro não é muito fácil. Às vezes compreender o outro não é muito fácil, é difícil. Mas eu preciso pedir a Deus que Deus me dê condição de entender um ao outro. Então eu tenho que estar disposto a realmente conviver com as pessoas. E eu tenho que estar disposto a perdoar. Como eu posso participar da ceia se eu não tenho a capacidade de perdoar o meu próximo, de perdoar o meu irmão, de perdoar o meu amigo? Tem gente, eu conheço gente que fala assim, não gosto disso não. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que não gostava de uma pessoa. Aí eu olhei assim, perguntei, você não gosta não? Você não gosta de fulano? Até um amigo? Não. E essa pessoa era amiga minha, né? Aí eu perguntei assim, mas por que você não gosta? A gente fez alguma coisa? Não, nunca fiz nada. Você já conversou com ela, já bateu um papo com ela? Não, nunca conversei e nunca bati papo com ela. Eu fiquei assim, eu achei estranho, eu achei esquisito. Né? Para mim, a gente tem que gostar de todo mundo. Mas também dizer que eu não gosto de alguém, no mínimo você tem que ter uma razão, uma coisa que aconteceu. A pessoa diz, não gosto, porque eu não gosto. Por que você não gosta? Não, eu não gosto, não sei, não gosto, eu não vou com a cara, eu não ia com a cara da pessoa. Vou orar por você. Por que você não gosta da pessoa? Nós temos que gostar de todos. Mas tem pessoas que simplesmente não gostam do outro, por qualquer motivo. Nós temos que, irmão, como servo de Deus, a gente não pode ser assim. O cristão precisa gostar, amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, independente de quem seja a pessoa. É muito fácil, amar, a Bíblia fala isso, é muito fácil a gente amar quem conhece. É muito fácil gostar de quem me trata bem. É muito fácil amar o pastor Antônio, que quer meu bem, que está sempre do meu lado, é muito fácil amar os irmãos aqui. Mas eu tenho que amar também aqueles que me perseguem. Eu tenho que amar também aqueles que eu não sei por quê, qual motivo, qual razão, não gostam de mim. Eu tenho que amar a todos. E isso é fácil? Não é. Não é fácil a gente amar aqueles que nos perseguem. Não é fácil a gente gostar daqueles que não gostam da gente. Mas eu tenho que pedir a Deus que Deus me dê condição de amar a pessoa. E eu tenho irmãos também para saber perdoar. Se alguém fez algo com você, você tem que saber perdoar. Né? Pedro perguntou a Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar. Mas quando fala usando as contas lá, chegaram em 7 vezes. E 7 para o judeu é um número muito significativo, que é o número da perfeição. E uma pessoa te magoar 7 vezes seguidas, a gente for olhar humanamente, é para a gente cortar a relação com essa pessoa definitivamente. Só para a gente magoar 7 vezes seguidas. E Pedro achou que chegamos aqui no número ideal. Olha o que Jesus falou para ele, que era 7 vezes? Quanto? 70 vezes 7. Sabe o que Jesus queria dizer? É para você perdoar sempre, não importa. Perdoa. Então, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, para que eu possa participar da ceia, eu tenho que saber perdoar o meu irmão. Eu também tenho que saber também a liberar perdão. Eu já vi também outra frase também que eu não entendo de algumas pessoas. Eu não perdoo ninguém. Pensa bem de fazer alguma coisa comigo, porque depois que errar comigo eu não perdoo. Isso não é algo cristão. Isso é algo até anticristão. Isso é algo até diabólico. O cristão tem que estar sempre disposto a perdoar. E se alguém fez algo com você que é muito difícil de perdoar, e a gente sabe que às vezes a pessoa faz algo com a gente que é difícil mesmo de perdoar, e eu tenho que pedir a Deus que Deus me capacite a perdoar o meu próximo. Eu tenho que aprender a perdoar. Então, para que eu possa ter comunhão, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que liberar perdão. Senão, eu não vou conseguir ter comunhão. Às vezes tem pessoas que não falam com a outra, não sei se a gente vai perguntar o motivo e não sabe por quê. Porque está faltando quebrantar o seu coração e exercer perdão. Então, para que eu possa participar da ceia, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com o meu próximo, e eu preciso realmente ter uma vida de santidade, irmãos. Para que eu possa participar dessa ceia, eu preciso ver como tem sido a minha vida. O que eu tenho visto quando eu estou navegando na internet? O que eu tenho visto na televisão? O que eu tenho conversado com as pessoas? Quais locais eu tenho frequentado? Como está a minha vida? Eu tenho que examinar. É por isso que o texto fala: examine um homem a si mesmo. Nesse momento a gente vai estar participando da ceia do Senhor, amado.
É para que a gente possa estar examinando cada um de nós, a nós mesmos. Não é para você examinar o irmão do lado, também não é para você ficar vigiando na hora que o diácono vai passar com as bandeiras, se o irmão pegou o pão ou se o irmão não pegou, se o irmão pegou o vinho ou o irmão não pegou, porque isso é entre o irmão e Deus. É entre o irmão e Deus que ele vai ver se ele está em condições de participar da ceia do Senhor. O que você tem que fazer é você estar examinando a si mesmo. E se você tiver alguma coisa que você viu que não está agradando a Deus, sabe o que você faz? Você, antes de participar da ceia, você pede perdão a Deus. E se você sentir que Deus te perdoou, participe da ceia do Senhor, mas peça esse perdão sinceramente. Peça esse perdão sabendo que a partir desse momento, isso que tem quebrado a tua comunhão, isso que tem quebrado a sua comunhão com Deus, isso que tem quebrado a sua comunhão com a igreja, isso que tem quebrado o seu partido com o próximo, a partir desse momento, não vai estar mais. E se eu estou com dificuldade de me relacionar com alguém, eu tenho que ter a capacidade de chegar para essa pessoa e de pedir perdão. Ah, não vai ser se a pessoa não me perdoar. Amado, você fez a sua parte. Se eu estou com problema com alguém e eu pedi perdão e a pessoa não me perdoa, o problema agora é da pessoa que não quer me perdoar. E eu fiz a minha parte, eu pedi perdão. Nós temos que ser humildes e saber isso, e pedir perdão a Deus. Mesmo que você não saiba por quê, pede perdão. E você, se a pessoa te pedir perdão, perdoe, porque isso nos faz diferente. É por isso que nós somos o povo de Deus. E é isso que eu vou poder participar da ceia do Senhor, tranquilamente. Esse é o momento da gente estar refletindo sobre nossa vida, examinando cada um a si mesmo. E é o momento da gente também poder dizer aquilo que a gente tem errado, porque todos nós somos falhos. As pessoas, muitas vezes na minha vida me aborreceram, mas eu sei que muitas vezes também eu já aborreci muita gente. E nós temos que ter a humildade de consertar a nossa vida e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém? Vou convidar então os diáconos que estão vindo aqui, nosso corpo diaconal. Vamos estar abrindo nossas transcrições de a irmã ela que coloca aí para a gente, no número 142. Toda vida vamos ser.
Algum irmão que está em comunhão com essa igreja, com outra igreja evangélica, não ficou sem receber o primeiro elemento? E os irmãos se coloquem de pé nesse momento. Vou convidar o nosso irmão Oswaldo para estar orando. Santo Deus, Pai, neste momento, Deus, relembrando o teu sacrifício por nós. Neste momento, Deus, vamos participar da tua ceia. Neste momento, Deus, o Espírito Santo faça presente no nosso meio, dando sabedoria dos altos do céu. Muito obrigado, Deus, por esse momento, que a tua igreja se reúne para prestar esse culto de louvor e adoração. Graças dando a Deus por sermos escolhidos por ti para esse momento. Capacita-nos, Deus, para entender o teu querer em nossa vida. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Em memória de Cristo, participemos juntos do primeiro elemento. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, por estarmos participando, ó Deus, celebrando, Deus, a ceia do Senhor, lembrando, ó Deus, naquele momento que o Senhor entregasse, Deus, a sua vida para cada um de nós. Mas te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não ficou ali pregado naquela cruz. O Senhor não ficou ali, ó Deus, naquele sepulcro, ó Deus, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor um dia irá voltar. Esteja, ó Deus, nos preparando como igreja para esse grande dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos estar louvando o nosso Deus agora com o hino de números 1, 2, 3, hino 123 do cantor Gustavo. Seja bendito o Cordeiro. Seja
a comunhão com essa igreja, se alguma outra igreja evangélica deixou de receber o segundo elemento, não vamos estar orando contra o outro diácono que chega. Estou pedindo ao senhor Mateus para estar orando. E hoje, Senhor, nesse seio, nós possamos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor entrega religioso e conosco, Senhor, que possamos permanecer em unidade. E que essa ceia não seja apenas um símbolo do Senhor, mas que nos fortaleça enquanto unidade de igreja. Ó Pai, seja com todos aqueles que estão no presente e os que não poderão estar. Essa é a oração te louvando e agradecendo a Deus. Amém. Colocar de tela também. Idoso da boca torta. Ele ficou sem lá, não dá. Memória, né? Sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, tomemos juntos, o segundo elemento. Vou pedir a nossa irmã Rosemary, Senhor. Pai de amor, Senhor, entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, primeiro para Te agradecer, Senhor, por mês da família, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa família, Senhor. Tanto, Senhor, nossa família, Senhor, espiritual, meu Deus, que é a nossa casa aqui, meu Deus, que nós possamos sempre estar juntos, Senhor, unidos, Senhor, perdoando uns aos outros, meu Deus. Assim também, Senhor, como nossa família física, Senhor, que nossa casa, Senhor, possa realmente servir ao Senhor, toda a nossa casa, Senhor, possa servir ao Senhor. Esta tem sido a nossa oração, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sangue derramado, meu Deus, aqui no Calvário, Senhor, pela crucificação, mas nós somos gratos pela Tua ressurreição, meu Deus, porque o Senhor está vivo e trouxe, Senhor, para nossas vidas a salvação, meu Deus. Ajuda, Senhor, essa igreja, Senhor, a seguir o alvo, meu Deus, a seguir o caminho, Senhor. Ajuda-nos uns aos outros, Senhor. Vai nos fortalecendo como família, Jesus, espiritual, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, a Tua igreja, meu Deus, de maneira, Senhor, que nós possamos juntos, Senhor, e unidos alcançar, Senhor, a nossa salvação. Fique, Paizinho, com cada um de nós. Obrigada por este momento, Senhor, que relembramos todo o Teu sacrifício, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, e nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados perante o Senhor, na certeza, Senhor, de cada dia mais e mais, melhor te servir e te agradecer em espírito e em verdade. Fique conosco, é o que nós te pedimos sem merecer, mas no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando o nosso diácono recolhe o cálice, eu vou pedir ao nosso diácono que faz esteja por favor.
o amor do Deus Pai, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje até o dia da sua volta. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, lembra dos irmãos que teremos cantinas depois do culto. Bom, negócio. Bom, uma oração silenciosa.